O cofre histórico. O ano é 1940. Em uma pequena e poeirenta cidade de Oklahoma chamada Ryan, nasce um menino chamado Carlos Reynores. Se você olhasse para aquele recém-nascido, jamais imaginaria que ele se tornaria o sinônimo mundial de força invencível. Na verdade, a infância de Carlos foi marcada por tudo, menos por poder. Ele era um garoto magro, introspectivo e terrivelmente tímido. Seu pai, um mecânico e motorista de caminhão com sérios problemas de alcoolismo, entrava e saía da vida da família, deixando Carlos, seus irmãos e sua mãe em um estado de insegurança constante e pobreza extrema. O homem mais perigoso do mundo começou sua jornada fugindo de valentões na escola e escondendo-se atrás das saias da mãe porque tinha vergonha de falar com estranhos. Carlos não era o herói, ele era a vítima perfeita das circunstâncias. Mas aqui é onde a nossa investigação começa a revelar as camadas que o cinema escondeu. Em 1958, buscando uma saída para uma vida sem perspectivas e querendo provar seu valor, Carlos se alista na Força Aérea dos Estados Unidos. Ele é enviado para a base aérea de Osan, na Coreia do Sul. É lá, em solo estrangeiro, cercado por uma cultura milenar de disciplina e combate, que o time do Carlos Rey morre simbolicamente para dar lugar ao nascimento de Chunky. Foi um mestre coreano que, ao tentar pronunciar seu nome, acabou apelidando de Chunky. E foi na Coreia que ele descobriu o Tan Soo-do. Imagine a cena, um jovem americano, acostumado a se encolher diante do conflito, sendo derrubado repetidamente em um dojo gelado, aprendendo que a dor é apenas uma informação técnica. Chunky Norris não era um prodígio natural, ele era o aluno que treinava mais horas que todos os outros porque tinha pavor de voltar a ser aquele menino indefeso de Oklahoma. Quando Chunky retornou aos Estados Unidos em 1962, ele não era apenas um veterano, ele era uma máquina de artes marciais com uma faixa preta que poucos ocidentais possuíam na época. Ele abriu escolas de karatê, mas o início foi um desastre comercial. O negócio quase faliu. Para sobreviver, ele começou a lutar profissionalmente. E aqui está um fato real que os memes ignoram. Chunky Norris perdeu suas primeiras lutas. Ele foi derrotado por nomes como Joe Lewis e Allen Steen. No entanto, sua determinação era obsessiva. Em 1968, ele conquistou o título de campeão mundial de karatê pesado, um título que ele defendeu com sucesso por 6 anos consecutivos. Ele se aposentou dos tatames com um recorde impressionante de 183 vitórias. Mais importante que os números, ele conquistou o respeito absoluto de todos os seus pares. Foi durante esses torneios que ele conheceu outra lenda em ascensão, Bruce Lee. A relação entre Chunky e Bruce Lee é um dos capítulos mais fascinantes da nossa investigação. Eles treinavam juntos nos quintais de suas casas na Califórnia, trocando os segredos de suas respectivas artes. Bruce era rápido e filosófico, Chunky era potente e metódico. Essa parceria culminou no convite para o filme O Voo do Dragão, de 1972. A luta final no Coliseu de Roma não foi apenas coreografia de Hollywood. Chunky contou mais tarde que Bruce queria que o combate parecesse o mais real possível para o público. Eles passaram 3 dias filmando aquela sequência exaustiva. Ali, Chunky Norris foi morto na ficção por Bruce Lee, mas aquela morte cinematográfica foi o que deu a ele a vida eterna em Hollywood. O mundo viu um homem que conseguia encarar o pequeno dragão de igual para igual. A partir daí, a ascensão foi meteórica. Chunky não era apenas um lutador, ele se tornou um ícone cultural. Filmes como O Comboio da Carga Pesada, Desaparecido em Ação e Invasão USA o transformaram no herói americano definitivo da era Reagan. Ele personificava a justiça feita com as próprias mãos em um mundo que parecia caótico. Mas por trás das câmeras, Chunky estava construindo algo muito mais sólido, seu próprio sistema de luta, o Shun-Kuk-Do.
Ele não queria apenas ser um ator que batia em figurantes, ele queria codificar a resiliência que o salvou da pobreza extrema. Em meados dos anos 90, ele consolidou seu lugar na cultura popular com a série Walker, Texas Ranger. O personagem Cordell Walker era a extensão perfeita do próprio Norris, um homem de poucas palavras, moral inabalável e uma bota que parecia ter magnetismo para o rosto dos criminosos. Mas vamos falar sobre o fenômeno que transformou o homem em um mito digital quase divino. Em 2005, surgiram os Chuck Norris Facts. Frases como Chuck Norris não dorme, ele espera ou Chuck Norris contou até o infinito, 2 vezes. No início, o ator ficou confuso e até um pouco incomodado. Ele chegou a emitir um comunicado dizendo que não se considerava um super-homem e que apenas Deus tinha esse tipo de poder absoluto. Mas, com o tempo, ele percebeu que o mito havia superado o homem de carne e osso. Ele abraçou a brincadeira, entendendo que aquela era a forma da nova geração homenagear a sua indestrutibilidade histórica. Chuck Norris se tornou o primeiro grande meme de força da internet, uma posição que ele ocupa até hoje com um carisma inegável. No entanto, a nossa investigação no cofre histórico nos leva a um terreno mais sensível e recente. Muitas vezes, a internet mata celebridades para gerar cliques fáceis. Chuck Norris foi vítima de inúmeros boatos de morte ao longo dos anos, inclusive rumores persistentes em 2024 e 2025. Mas a verdade é que ele se afastou do cinema por um motivo nobre que poucos conhecem a fundo. Em 2017, Chuck anunciou que estava deixando sua carreira de lado para cuidar integralmente de sua esposa, Jenna O'Kelly, que sofria de complicações graves e dores crônicas após exames de ressonância magnética. O homem mais perigoso do mundo provou que sua maior força não estava no chute giratório, mas na dedicação absoluta à sua família. Ele gastou milhões de dólares e anos de sua vida em batalhas judiciais e tratamentos médicos para salvar a mulher que amava. Isso, mais do que qualquer filme de ação, define o verdadeiro caráter de Chuck Norris. Hoje, Chuck vive em seu rancho no Texas, ativo e saudável aos 86 anos de idade. Ele superou o pai alcoólatra, superou as derrotas humilhantes no tatame, superou a timidez paralisante e superou a própria indústria de Hollywood, que muitas vezes o viu apenas como um dublê que deu certo por sorte. Ele não é apenas um conjunto de piadas de internet, ele é um veterano de guerra, um mestre de artes marciais e um homem que entende que a verdadeira força vem da disciplina interna e do amor. A história de Carlos Rey Norris é a prova documental de que você não precisa nascer forte para ser poderoso. Você precisa apenas ter a disciplina de um soldado e a paciência de quem sabe que a verdadeira luta é contra as próprias fraquezas e medos. Ao olhar para a trajetória de Norris, vemos um homem que uniu o Oriente e o Ocidente, o esporte e o entretenimento de massas. Ele é um dos poucos seres humanos que se tornou um conceito universal de invencibilidade. Quando dizemos que algo é nível Chuck Norris, não estamos falando de técnica de luta, estamos falando de algo que é impossível de ser quebrado ou dobrado. Chuck Norris não é imortal porque nunca vai morrer fisicamente, ele é imortal porque construiu um legado de integridade e força que o tempo simplesmente não tem coragem de apagar da memória coletiva. Ele é a lenda viva que nos lembra que o medo pode ser transformado em combustível e que o silêncio de um menino tímido pode se tornar o rugido de um ícone mundial respeitado em todos os continentes. A cada golpe desferido nas telas, havia a memória de um menino em Oklahoma que prometeu a si mesmo que nunca mais seria uma vítima. A cada meme compartilhado, há um reconhecimento subconsciente de que, em um mundo de incertezas, a figura de Chuck Norris representa uma constante inabalável de força e justiça. Ele não é apenas o homem que enfrentou Bruce Lee no coliseu da nossa imaginação, ele é o homem que enfrentou as circunstâncias mais adversas da própria vida e saiu vitorioso sem perder a sua humanidade. E essa, senhoras e senhores, é a história real que o cofre histórico revela hoje. Uma história de carne, osso, suor e uma vontade de ferro que moldou o homem que o mundo aprendeu a temer e a admirar.
Chuck Norris continua sendo a prova de que o destino pode ser escrito com as próprias mãos, desde que essas mãos saibam como se fecharem um punho para a luta e quando se abrir para cuidar de quem se ama. Sua trajetória nos ensina que o sucesso não é o destino final, mas a coragem de continuar apesar das quedas. Ele transformou a sua timidez em foco e a sua fraqueza física em uma arma lendária. Hoje, ele olha para o seu legado não com a arrogância de um guerreiro, mas com a paz de um homem que cumpriu a sua missão. E para aqueles que ainda perguntam se Chuck Norris pode ser derrotado, a história responde: ele já venceu a maior de todas as batalhas, a batalha contra o esquecimento. Salve esse vídeo para nunca esquecer que até as maiores lendas começam com um passo tímido em direção ao desconhecido. Chuck Norris provou que o impossível é apenas uma questão de perspectiva e treino exaustivo. Inscreva-se para mais investigações profundas sobre os ícones que moldaram o nosso mundo e os segredos escondidos por trás das grandes figuras da cultura e da história. Porque aqui no Cofre Histórico, a verdade é sempre mais impactante que a lenda, e a jornada do homem real é o que realmente nos inspira a sermos melhores. Até a próxima descoberta histórica. Inscreva-se no O Cofre Histórico.